Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos à aula de hoje? Hoje nós vamos revisar o conteúdo, o qual nós já trabalhamos em sala de aula, que foi o conteúdo de frações. Vocês viram frações no ano passado e agora a gente só vai revisar alguns conteúdos, a respeito de frações, para que nós possamos abordar de melhor forma os conteúdos futuros que devem ser abordados do 8º ano. Então, vamos começar? Então, pessoal, vamos relembrar o que é uma fração. O que é uma fração? A fração, ela é nada mais nada menos que a representação das partes de algo inteiro, de um inteiro, de um todo. Então, quando a gente quer representar as partes de um inteiro, a gente tem um inteiro e quer dividi-lo em partes, quer representar algumas dessas partes ou uma parte deste inteiro, nós usamos as frações. Então, como eu disse, é a representação de partes de algo inteiro. E como eu represento as partes de um inteiro por uma fração? Então, vamos responder essa pergunta. Então, galera, se eu tenho um círculo dividido em 8 partes iguais, sendo que são destacadas dessas 8 partes iguais 3 partes, como eu faço para representar essas 3 partes da divisão desse círculo? Então, se eu tenho 3 partes, que eu tenho que representar de 8 partes iguais em que eu fiz a divisão desse círculo, a representação na forma de fração é 3 oitavos, escrevemos 3 sobre 8 e lemos 3 oitavos, do círculo, que representa essa parte pintada. Beleza? Outro exemplo. Se nós dividirmos um retângulo em 6 partes iguais e destacamos 2 dessas partes, como representar essas 2 partes das 6? Mesmo exercício do exemplo anterior. Se eu tenho 2 partes do retângulo pintadas de 6 iguais, as partes pintadas na forma de fração representam 2/6 no meu retângulo. Logo, agora eu vou escrever para vocês como nós podemos representar qualquer fração matematicamente. Então, logo uma fração qualquer pode ser representada matematicamente por A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B será diferente de zero. Assim, temos algumas observações a serem feitas sobre esse conceito.
Então, a primeira observação é que o A, que é o número de cima, ele será chamado de numerador da fração. O B, que é o número de baixo, o número inteiro diferente de zero, ele será chamado de denominador. Então, a outra observação é, se o A é um número inteiro menor do que o B, a fração ela é chamada de fração própria. Né? Então, nós vimos nos exemplos que 3/8 e 2/6 são frações próprias. Vamos a mais uma observação. Então, a outra observação diz o seguinte, que se o A, que é o numerador, ele é maior do que o B, que é o denominador, a fração ela será chamada de fração imprópria, onde nós podemos ver um exemplo a respeito. Então, vamos supor que nós temos uma pizza, ela é dividida em 4 pedaços, e esses 4 pedaços, né, são considerados para levarmos em consideração na representação da nossa fração. Então, nós queremos representar todos os pedaços que estão pintados do meu inteiro. Vamos supor que, além da pizza, um outro pedaço desta mesma pizza, ele vem aparecer na sua mesa. Então, se a gente tem a pizza, né, e um pedaço, né, que é similar aos pedaços em que essa pizza foi dividida, e o nosso inteiro considerado é esta pizza, nós temos que todas as partes, né, iguais, pintadas, elas correspondem a 5 quartos da pizza. Né? Então, nós temos 5 pedaços, né, da nossa pizza. Essa fração é uma fração em que o numerador, que é 5, é maior do que o denominador, que é 4. Logo, esse é um exemplo de fração imprópria. Então, nós temos que 5 quartos é uma fração imprópria. Está errado 5 quartos? Não. O que significa é que, quando nós temos um numerador maior do que o denominador, a fração ela é caracterizada como uma fração imprópria. Então, vamos continuar? Então, frações equivalentes. 2 ou mais frações são equivalentes quando elas representam as mesmas partes de um inteiro. Né? Como isso funciona? Nós temos um inteiro e podemos dividir ele em 2 partes iguais ou 4 partes iguais. Se dividirmos em 2 partes iguais e pintarmos uma parte, ou se dividirmos em 4 partes iguais e pintarmos 2 partes, essas frações representarão as mesmas. Por exemplo, se nós tivermos um retângulo, dividirmos ele em 2 partes iguais ou 4 partes iguais, em uma das suas representações
pintarmos apenas uma parte igual e na outra que foi dividida em 4, pintarmos duas de suas partes, teremos as mesmas partes do retângulo sendo representadas. Porém, matematicamente escreveríamos um meio para essa. E para a outra, escreveríamos um 2 de 4. 2 quartos. Porém, são as mesmas frações. Como saber se são as mesmas? Então, obtemos frações equivalentes quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador ao mesmo tempo por um mesmo número. Então, por exemplo, se eu tenho meio e eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por 2, o que vamos obter? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos que meio e 2 quartos são equivalentes. O mesmo aconteceria se eu utilizasse 2 quartos. Então, se eu utilizasse 2 quartos, eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número, que é o 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, 1 meio e 2 quartos são duas frações equivalentes. Vamos a mais exemplos. Então, se eu tenho o meio e a partir do meio eu resolvo multiplicar em cima e embaixo por 3, o que eu vou obter? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 3 sextos é uma fração equivalente a meio. Bom, se eu fizer o mesmo para o 3 sextos e multiplicar o 3 sextos por 5, por exemplo, nós vamos obter 3 vezes 5, 15. 6 vezes 5, 30. Então, 15 30avos é uma fração equivalente a 3 sextos, que, por consequência, também é equivalente a meio. Então, nós temos que meio é igual a 3 sextos, que é igual a 15 30avos. As três frações são frações equivalentes. Um outro exemplo seria a fração 25 50avos. 25 50avos eu posso, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 5. Se eu dividir em cima e embaixo 25 50avos por 5, 25 dividido por 5, 5. 50 dividido por 5, 10. Então, 5 décimos é uma fração equivalente a 25 50avos. Se eu tomar os 5 décimos e dividir em cima e embaixo por 5, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Nós vamos obter meio. Então, meio, 5 décimos e 25 50avos são frações equivalentes. Então, temos 25 50avos igual a 5 décimos, que por sua vez também é igual a meio. Então, temos três frações, equivalentes entre si. Então, vamos a uma observação.
vez que dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número, nós chamamos esse processo de simplificação. Então, no exemplo 2, nós dividimos o 25/50, tanto em cima quanto embaixo, por 5. O que nós fizemos para obter os 5 décimos foi uma simplificação. A mesma coisa fizemos com 5 décimos. Dividimos tanto o numerador quanto o denominador por 5 para obter o meio. Esse processo é chamado de simplificação. Agora, vamos à segunda parte da nossa aula, que é referente às operações com frações. Então, temos dois casos, em que nós podemos mostrar como funcionará a soma ou subtração de frações. Vamos a eles. Então, o primeiro caso a ser observado na soma e subtração de frações é quando os denominadores são iguais. Esse é o caso mais simples. Por quê? Quando nós temos a soma de duas frações em que os seus denominadores são iguais, basta somar os numeradores e repetir o denominador. Então, nós temos que 3 mais 7 em cima, como novo numerador, e embaixo eu vou repetir o meu denominador. Então, 3 mais 7, 10. Então, nós temos 10 quartos. Essa fração ela pode passar pelo processo da simplificação. Então, logo, eu posso dividir, por exemplo, o numerador e o denominador desta fração por 2. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Então, a soma de 3 quartos mais 7 quartos é 5 meios. Então, vamos ao segundo caso de soma e subtração de frações. Então, dada a fração 3 quartos mais 7 sextos, nós temos que são duas frações cujos denominadores são diferentes. 4 é diferente de 6. Então, nós temos duas maneiras de realizar essa operação. Primeira maneira, nós podemos multiplicar os denominadores e, em seguida, fazer o produto cruzado entre o denominador e o numerador. Como isso funciona no exemplo? Então, dado 3 quartos mais 7 sextos, primeiro eu vou multiplicar os denominadores. Então, vou fazer 6 vezes 4, ou 4 vezes 6. E depois vou fazer o produto cruzado entre denominador e numerador. Eu vou fazer 3 vezes 6 mais 4 vezes 7.
nós temos que 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 7, 28. 6 vezes 4, 24. Agora vamos fazer a soma. 18 mais 28, 46. Bom, são dois números pares, tanto o numerador quanto o denominador. Posso simplificar, posso dividir em cima e embaixo por 2. Quarenta e seis dividido por 2, 23. 24 dividido por 2, 12. E assim chegamos ao resultado desta primeira soma de frações com denominadores diferentes. Então, uma outra forma que nós temos de somar duas frações de denominadores diferentes é: então, a segunda maneira que nós temos de somar frações de diferentes denominadores é utilizar o MMC para igualar os denominadores das duas frações em questão e fazer a soma de frações de mesmo denominador, a partir da consequente mudança de numeradores. Então, nós vamos igualar, né, os denominadores das duas frações de denominadores diferentes, utilizando o MMC. Por causa da mudança de denominador para o MMC, os numeradores serão alterados. Consequentemente, nós temos que encontrar frações equivalentes, né, às anteriores, com um novo denominador, que é o MMC. Vamos ver como funciona no exemplo. Então, tomando a mesma soma, 3/4 mais 7/6, primeiro vamos igualar estes dois denominadores, né, através do MMC. Então, vamos ao MMC entre 4 e 6. Como eu vou fazer o MMC entre 4 e 6? Coloco 4 e 6 lado a lado, ponho aquela barrinha, e assim vou tomar um número primo que divida um dos dois. Um primo que divide um dos dois, né, no caso os dois, seria o 2. Nesse caso, ele divide tanto 4 quanto 6. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. O próximo número também tem que ser primo e tem que dividir um dos dois. Então, utilizaremos novamente o número 2. 2 dividido por 2, 1. Repito 3, pois não é divisível por 2. Para dividir o 3, resta o próprio 3, que é primo. Então, 3 dividido por 3, 1. Então, o objetivo do MMC, segundo este algoritmo, é chegar até 1 em ambos os números posicionados. Posteriormente, multiplicamos os resultados do lado direito desta linha. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é 12. Então, nós temos um novo denominador para as duas frações, a saber, o número 12. O que nós temos que encontrar agora é o nosso numerador. O que devemos fazer? Do 4 para o 12, eu estou multiplicando 4 por quanto? Para saber isso, basta eu pegar o meu novo denominador e dividir pelo antigo. 12 dividido por 4 é 3. Logo, eu tenho que 3
vezes o 4 é 12. Logo, se eu multiplico o 4 por 3 para chegar ao 12, eu tenho que também multiplicar o numerador referente ao denominador 4, que é o 3. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9, meu novo numerador. A mesma coisa acontecerá com 6. 12 dividido por 6 é 2. Então, 2 vezes 6, 12. Para eu encontrar o novo numerador, basta multiplicar 2 pelo numerador antigo. 2 vezes 7, 14. Agora que as frações são iguais, têm denominadores iguais, nós podemos fazer o quê? Fazer a soma de frações de mesmo denominador, que foi o primeiro caso. O que nós devemos fazer? Somar os numeradores e repetir o denominador, que é o mesmo agora. Então, 9 mais 14, como nós achamos no primeiro método, para se resolver a soma de frações de denominadores diferentes, 9 mais 14, 23. Logo, temos a fração 23 dozeavos. Assim, fazemos a soma ou subtração de frações de denominadores diferentes. Então, quando os denominadores são iguais na soma de duas frações, no caso, quaisquer, tanto na soma quanto na subtração, o que vai acontecer? Nós vamos somar os numeradores e repetir o denominador, que é igual. Então, matematicamente falando, quando os denominadores são diferentes, para quaisquer frações, primeiro, ou a gente pode fazer o produto entre os denominadores e depois o produto cruzado entre denominador e numerador e somá-los, ou podemos também fazer a técnica do MMC. O MMC entre os dois denominadores diferentes, vai substituir os denominadores antigos e nós temos que multiplicar o A primeiro, pela divisão do MMC pelo antigo denominador, que vai dar o número, que vai multiplicar o A e obteremos o novo numerador. A mesma coisa com C. Vou pegar o MMC, dividir pelo D, vou achar o número, vou multiplicar pelo antigo numerador para obter o novo numerador correspondente ao denominador, que é o MMC, entre os denominadores diferentes. Então, vamos a alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, 2/5 mais 1/4. Os dois denominadores são diferentes. Então, vamos fazer das duas maneiras que vimos a soma de fração. Então, primeiro, nós podemos fazer o produto dos denominadores
E depois o produto cruzado entre denominador e numerador. Teremos 2 vezes 4 mais 5 vezes 1. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5, 20. 8 mais 5, 13. Então nós temos 13 vinteavos. Essa é a primeira maneira que nós temos para somar frações de denominadores diferentes. Então a segunda é a técnica do MMC. Então primeiro nós precisamos fazer o MMC entre 5 e 4. O MMC entre 5 e 4, né, nós podemos primeiro dividir pelo primo 2, porque o 2 divide o 4. Então a gente repete o 5. 4 dividido por 2, 2. Podemos de novo colocar o 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 a gente repete. Bom, agora só resta o 5, que ele é primo. Então, 5 dividido por 5, 1. E finalizamos o nosso algoritmo. O que nós devemos fazer? Multiplicar os números do lado direito da linha. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o nosso novo denominador é o 20. Então, nós teremos 20 à direita, 20 à esquerda. Então, 5 vezes quanto para eu chegar no 20? Então, 20 dividido por 5 é 4. Então, 5 vezes 4, 20. Preciso fazer a multiplicação do 4 por 2, que é o antigo numerador da fração da esquerda. 4 vezes 2, 8. A mesma coisa para o 4. 4 vezes quanto para chegar a 20? 5. Então, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Agora nós temos duas frações de mesmo denominador. Somo os numeradores e repito o denominador. 8 mais 5, 13. Então, como obtemos em cima, obtemos embaixo. 13 vinteavos é o resultado da soma de 2/5 mais 1/4. Vamos ao próximo exemplo. Então, menos 10 terços mais 7 sextos. Primeiro, o primeiro método apresentado. Multiplicar o 3 por 6 e posso fazer um produto cruzado. Então vai ficar menos 10 vezes 6 mais 3 vezes 7. Então, menos 10 vezes 6, menos 60. 3 vezes 7, 21. Embaixo, 3 vezes 6, 18. Menos 60 mais 21, ou seja, do menos 60 eu estou adicionando 21, eu vou obter menos 39. Consigo simplificar essa fração? Consigo. Por quê? O 39 ele é divisível por 3 e o 18 também. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Então 39 dividido por 3 dá 13. Então nós temos menos 13. 18 dividido por 3, 6. Então nós temos menos 13 sextos. Utilizando a segunda maneira de resolver esse tipo de operação, nós utilizaremos o MMC entre 3 e 6.
Posicionados o 3 e o 6, posso dividir por 2. O 6 é divisível por 2. 3. Agora só resta o 3. 3 divide o próprio 3. Agora, nós multiplicaremos os números da direita. 2 vezes 3, 6. Então, nosso novo denominador é o 6. 3 vezes quanto para eu chegar no 6? 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa para o numerador. 2 vezes 10, 20. 6 vezes quanto para eu chegar no 6? 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. Mesma coisa eu faço para o numerador. 1 vezes 7, 7. Logo, faremos a soma de denominadores iguais. Menos 20 mais 7, menos 13. O denominador, como é igual, eu repito. Então, menos 13 sextos novamente. Vamos ao terceiro exemplo. Então, 5 menos 2 terços é, sim, uma subtração de frações. Por quê? Porque 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, nós temos duas frações, né? Por que 5 sobre 1? 5 dividido por 1 é o próprio 5. Então, colocar 5 e 5 sobre 1 é o mesmo resultado. Então, 5 sobre 1 menos 2 terços, mesma coisa, os denominadores são diferentes. Então, dessa vez, eu vou fazer só o método, que é o que eu prefiro, mas vocês façam qualquer um dos dois, o que preferirem. O que eu prefiro é o do MMC. Então, primeiro eu vou fazer o MMC entre 1 e 3. Bom, o 1, né, já está como nós queremos. O 3 tem que dividir pelo primo, que é o próprio 3. 3 dividido por 3, 1. Então, o MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Então, o meu novo denominador é o 3. 1 vezes quanto dá 3? O próprio 3. 1 vezes 3, 3. Tem que fazer pro numerador. 3 vezes 5, 15. 3 vezes quanto dá o próprio 3? 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Então, 15 menos 2, 13. Então, o resultado de 5 menos 2 terços é 13 terços. Mais um exemplo. Menos 7 quintos menos 6 15 avos. Denominadores diferentes, MMC entre 5 e 15 primeiro. Bom, posso utilizar qualquer primo. Vou utilizar, no caso, o 3 primeiro, que divide o 15. Então, vou repetir o 5. 15 dividido por 3, 5. Posso dividir, né, pelo primo, que é o qual? O 5. Então, aqui temos 1 e multiplicamos os números da direita da linha. Então, 3 vezes 5, 15, é o nosso novo denominador. Então, 15. Cinco vezes quanto para chegar no 15? 3. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho que fazer 3 vezes o 7, que é o numerador. 3 vezes 7, 21.
15 vezes quanto para chegar no 15? 15 vezes 1. 15 vezes 1, 15. Então tem que fazer o mesmo para o numerador. 1 vezes 6, 6. Então, menos 21 menos 6 dá menos 27 15avos. Posso simplificar. Posso dividir em cima e embaixo por 3. 27 dividido por 3, 9. 15 dividido por 3, 5. Então, resultado de menos 7 quintos menos 6 quinzeavos, menos 9 quintos. Então, uma observação importante nesses 3 exemplos que fizemos é o seguinte. Neste exemplo, o 6 ele é múltiplo do 3. Por quê? Porque se eu pegar o 3 e multiplicar por algum número, eu consigo obter o 6. Então, 3 vezes 2, né, eu consigo obter o 6. No outro exemplo, o 3 ele é múltiplo do 1. 1 vezes algum número vai dar o 3. 1 vezes 3 é o próprio 3. No exemplo de baixo, 15 múltiplo do 5. Por quê? 5 vezes algum número, eu consigo obter o 15. 5 vezes quanto é o 15? 5 vezes 3. Então, nós temos múltiplos de outros números nos denominadores destes exemplos. Toda vez que nós tivermos um número que é múltiplo do outro, o denominador é exatamente este múltiplo pela regra do MMC. Por exemplo, 3 e 6, o MMC foi 6. 1 e 3 são múltiplos, o MMC foi 3. 5 e 15, 15 é múltiplo de 5, o MMC é 15. Logo, nós temos essa observação importante, e se vocês observarem que um número é múltiplo de outro, o MMC de cara é o próprio múltiplo do número. Então vamos a outra operação entre frações, que é a multiplicação de frações. Então, para nós observarmos como funciona a multiplicação de frações, vamos aos exemplos. Então, primeiro exemplo. Como ocorrerá a multiplicação das frações 3/4 vezes 2/3? Simples. Nós multiplicamos os numeradores, depois os denominadores, ou vice-versa. Então teremos 3 vezes 2, 4 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. O que eu posso fazer? Simplificar. Eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número que é o próprio 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, o resultado dessa multiplicação de frações é meio. Ou, se preferirem, podemos, antes da simplificação final, podemos simplificar as frações no início da operação. Como? Então, 3/4 vezes 2/3. Na multiplicação de frações, nós podemos observar também os números cruzados além dos números da própria fração. Então, 3, né, eu posso simplificar com o 3 de baixo, né? Posso dividir em cima e embaixo por o mesmo número que é 3. A mesma coisa o 4 e o 2. Eu posso dividir tanto o 2 quanto o 4 por 2. Então, se eu fizer essa simplificação
antes do produto entre as duas frações, eu vou ter 3 dividido por 3, 1. 4 dividido por 2, 2 vezes. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. A simplificação antes torna mais simples, né, o produto final entre as frações. Vamos a um segundo exemplo. Então, menos 7 terços vezes 10 nonos. Podemos fazer, né, o que fizemos aqui, né, nessa segunda técnica para multiplicação das frações? Não. Né? Eu não consigo achar coisas para simplificar 3 e 10, nem 7 e 9, muito menos 10 e 9, 7 e 3. Então, vamos fazer a multiplicação de frações. Menos 7 vezes 10, menos 70. 3 vezes 9, 27. E aí nós temos o resultado da nossa multiplicação de frações. Vamos ao terceiro exemplo. Bom, neste exemplo a gente consegue fazer, né, a simplificação antes. O 5 e o 10 eu posso dividir de cima e embaixo por 5. O 8 e o 6 posso dividir em cima e embaixo por 2. Então nós teremos 8 dividido por 2, 4, então é menos 4. 5 dividido por 5, 1, vezes, parênteses, menos, para separar o sinal de vezes e menos. 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora podemos fazer a nossa multiplicação de frações. Primeiro vamos à resolução do sinal. Eu tenho um produto de duas frações com sinal de menos. Então, eu quero o oposto, primeiro, do sinal menos. Né? O menos significando o oposto, significa que o primeiro menos quer me dar o oposto do segundo sinal. Então, menos com menos, nesse caso, se eu quero o oposto do sinal de menos, é mais. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 3, 3. Então, o resultado do produto de menos 8/500 por menos 10 sextos é exatamente 8 terços. Uma observação parecida, como na soma de frações, né, é o seguinte. Que se eu tenho duas frações quaisquer, né, o produto delas duas, o que eu vou obter? Que o produto delas é a multiplicação, ou produto entre os numeradores, sobre o produto entre os denominadores. Então, dadas duas frações qualquer, o produto entre elas é o produto do numerador pelo produto do denominador. Então, por último, vamos falar da divisão de frações e vamos ver como funciona a divisão de frações através dos exemplos que vamos apresentar. Então, o que fazemos para dividir duas frações? Então, temos 8 sextos divididos por 2 terços. Para dividirmos essas duas frações, o que faremos? Repetiremos a primeira fração, 8 sextos, e multiplicaremos pelo inverso da segunda fração, no caso, inverso entre numerador e denominador. Então, eu vou trocar o 2 pelo 3 e o 3 pelo 2. Então, é 8 sextos vezes 3.
3 meios. Então, a divisão de duas frações ela se resume a repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 8 vezes 3, 24. 6 vezes 2, 12. Se eu simplificar, eu posso simplificar por 12. 24 dividido por 12, 2. 12 dividido por 12, 1. 2 sobre 1 é o mesmo que 2. Tá bom, pessoal? Exemplo número 2. Dois terços divididos por menos 5. Menos 5, já vimos que é uma fração. Né? Basta eu colocar o denominador 1. Menos 5 sobre 1 e menos 5 correspondem ao mesmo número. Então, o que fazemos na divisão de fração? Repetimos a primeira fração e dividimos e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, nós vamos ter menos 1 quinto. Eu estou trocando o 5 pelo 1 e o 1 pelo 5. Os parênteses, né, para dividir o sinal de vezes e menos. Então, mesma coisa, realizamos as contas, né? Mais com menos na multiplicação, nós vamos obter o menos. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, 2 terços divididos por menos 5, menos 2, 15 avos. Exemplo 3. Menos 7 quintos divididos por menos 6 quinzeavos. Novamente, divisão de fração. Repito a primeira fração, que é o menos 7 quintos, e multiplico pelo inverso da segunda, que é o menos 15 sextos. Aqui, né, podemos utilizar a simplificação antes da multiplicação. Podemos dividir o 5 e o 15 por 5. Então, se eu fizer isso, eu vou obter menos 7. 5 dividido por 5, 1. Vezes menos 15 dividido por 5, 3. Sextos. Posso, né, realizar de novo, né, a simplificação. O 3 e o 6, né, eu posso simplificar. Posso dividir em cima e embaixo por 3. Se eu fizer essa simplificação, eu vou repetir o menos 7 sobre 1, vezes 3 dividido por 3, eu repito o sinal de menos, 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. Agora, né, podemos realizar com mais simplicidade, né, essa operação. Então, menos com menos, como nós vimos em um dos exemplos, né, na multiplicação de frações, eu vou obter o mais. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 2, 2. Então, 7 meios é o produto. Então, 7 meios é o quociente da divisão de menos 7 quintos por menos 6 quinzeavos. E assim estão apresentadas as operações com frações e a nossa revisão sobre frações. No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre alguns exercícios que temos sobre frações.